Bem-vindo ao canal A Maldição da Lua Cheia. Deixe seu like e ative o sininho para não perder o próximo episódio. O uivo da matilha adormecida. O uivo distante ainda ecoava nas profundezas do bosque, um lamento selvagem que se entranhava na alma e se recusava a morrer. Não era o som de um animal solitário, mas a voz de uma escuridão que se estendia, um clamor primário que a própria terra parecia reconhecer. Donnie Weber ajoelhou-se ao lado de Lídia, a mão sobre seu ventre, a cruz de prata em seu peito pulsando com um calor brando, a energia sagrada que selava a cura, fluindo como um rio invisível. Os olhos dela, agora livres do pavor, fixavam-se nele com uma gratidão silenciosa. Mas Donnie sabia. Sabia que a paz era um véu tênue, uma trégua efêmera em uma guerra que apenas começava. A semente da corrupção, como sussurrara o caçador, havia sido plantada, e aquele uivo era a prova de que brotava em outros solos, sob outras luas. O ar da madrugada em Minas Gerais ainda carregava o cheiro ferroso da batalha recente, misturado ao frescor úmido da terra. Donnie levantou-se, seus movimentos fluidos e deliberados, a postura erguida como uma coluna de rocha. A camisa, antes imaculada, exibia marcas de poeira e uma rasura no ombro, lembranças físicas de um confronto que deixara cicatrizes mais profundas em seu espírito. Ele abraçou Lídia uma última vez, o peso do mundo em seus ombros, mas a promessa de proteção inabalável em seu coração. Seus olhos verdes que Lídia tanto amava agora ardiam com uma resolução fria, como brasas acesas sob a casca da noite. Sem proferir uma palavra, que as circunstâncias já haviam dito por si, Donnie saiu da casa em ruínas, a porta escancarada como uma boca aterrorizada. O Ford Landau, 1983, um monumento à resistência em meio ao caos, aguardava sob a nogueira, a pintura preta espelhada absorvendo os últimos raios da lua. O motor roncava baixo, uma batida cardíaca metálica que parecia sincronizar-se com a sua própria urgência. Donnie abriu o porta-malas, revelando seu arsenal sagrado. A Bíblia de guerra, os frascos de azeite e água viva, as correntes ungidas, o diário de missões. Cada item, uma extensão de sua fé, de sua arma. Ele verificou o punhal sagrado, que agora jazia limpo e frio em sua palma, um peso reconfortante que falava de propósito. O uivo, agora mais um eco na mente do que no ar, guiava-o. Não era um convite ao medo, mas uma convocação. Os pneus largos e firmes do Landau mal levantavam poeira na estrada de terra batida. Donnie dirigia com a mesma calma calculada com que lutava, os olhos verdes varrendo a escuridão, buscando não apenas o caminho físico, mas as trilhas espirituais que o mal deixava. Cada curva na estrada, cada fragmento de luz que vazava pelas árvores densas, era um portal para o desconhecido. Ele sabia que a maldição se espalhava como uma praga, não por acaso, mas por um desígnio sombrio que ele ainda não compreendia por completo. Horas se passaram, marcadas apenas pelo silêncio do Landau e pelos pensamentos de Donnie. A lembrança de Lídia e do bebê era o combustível, o escudo contra o desespero. O sol começava a desenhar as primeiras pinceladas no horizonte, quando a aura da maldição voltou a se manifestar, não como um rastro sutil, mas como uma mancha espessa e pútrida que tingia o ar. Seus olhos brilharam com uma intensidade sobrenatural, fixando-se em uma bifurcação pouco usada, um atalho esquecido que levava a uma região mais isolada da serra. Ali pairava a assinatura daquele odor adocicado e nauseante de putrefação que ele sentira no bosque, mas agora com uma intensidade mais forte, mais recente. Não era apenas um cheiro, era um lamento espectral, uma marca de desolação. Donnie girou o volante, o Landau respondendo com uma obediência quase mística. A estrada estreitou-se, as árvores se fechando sobre o carro como um túnel sombrio. Logo, a vegetação cedeu lugar a um pequeno vilarejo, cercado por montanhas que pareciam garras erguidas para o céu. Mas algo estava errado. Um silêncio pesado pairava sobre as casas, um vazio que não era de paz, mas de ausência. Não havia fumaça nas chaminés, nenhuma criança brincando, nenhum animal à vista. Os poucos cães que Donnie avistava na beira da estrada estavam encolhidos, tremendo, os olhos fixos em algo invisível que Donnie já sentia. A presença iluminada de Donnie, que normalmente acalmava os animais, parecia apenas intensificar o medo neles, como se soubessem que a escuridão já havia dançado ali.
Ele parou o landau no centro da praça, ao lado de uma pequena igreja de madeira com a cruz torta. Desembarcou, o sobretudo negro balançando suavemente no ar frio. A grama alta e seca do vilarejo parecia chorar sob suas botas. A visão espiritual de Donnie queimou, revelando as camadas de terror que se acumulavam. Marcas de garras enormes no batente da igreja, o cheiro de sangue fresco misturado ao odor de terra revolvida. Mas além disso havia algo mais, um padrão. Não apenas uma porta arrombada, mas todas as portas do vilarejo, violadas com a mesma fúria animalesca. No centro da praça, ao lado de um poço seco, Donnie encontrou um fragmento de tecido, um pedaço de xale infantil encharcado de sangue. Sua mão tateou a cruz de prata no pescoço. O brilho de seus olhos se intensificou, a raiva santa misturando-se à dor. Não era um lobisomem solitário. Era algo muito maior, algo que havia dizimado um vilarejo inteiro em uma única noite, deixando para trás apenas o eco do medo e a promessa de que a colheita de almas inocentes estava apenas começando. Donnie olhou para o fragmento do xale, suas sobrancelhas espessas franzidas em uma determinação implacável. O próximo alvo, ele sabia, seria de uma fragilidade ainda maior. Ele estava na trilha de uma matilha, e o próximo uivo seria o seu próprio. O próximo uivo seria o seu próprio. A luz matinal, ainda fraca, banhava a desolação em tons pálidos e fantasmagóricos, realçando a brutalidade da cena. Donnie Weber fechou os olhos por um instante. A imagem do xale ensanguentado gravada em sua mente, um símbolo da inocência roubada e da urgência de sua missão. O luto por Lídia, que parecia uma ferida incurável, agora se misturava a uma fúria fria e controlada, uma promessa silenciosa de justiça. Seus olhos verdes se abriram, refulgindo com uma determinação inabalável. Ele não buscava vingança pelo que já havia sido feito, mas proteção para o que ainda poderia ser salvo. A presença iluminada de Donnie tentou banhar o vilarejo em paz, mas o terror era denso demais, um véu pesado que as sombras haviam tecido. Ele caminhou para a primeira casa, a porta arrancada do batente, pendurada por um único grampo retorcido. Por dentro, o caos. Móveis revirados, louça quebrada, marcas de garras rasgando paredes e o chão de tábuas. A visão espiritual de Donnie revelou não apenas o rastro físico da destruição, mas também os resquícios de um medo primal, quase palpável, que ainda flutuava no ar. Eram ecos de gritos silenciados, de desesperos fugazes que haviam se dissipado com a escuridão. Não havia corpos. Essa era a parte mais perturbadora. A ausência falava de uma voracidade que não deixava sobras, de um ritual de apagamento. Em cada lar, Donnie encontrava o mesmo padrão: a violência gratuita, a ausência de corpos e o leve, mas persistente cheiro de putrefação misturado com sangue. Em uma das casas, a cozinha estava intocada, mas a sala de estar era um inferno. Sobre a mesa, uma Bíblia aberta num salmo de proteção. Nela, Donnie viu as manchas marrons, já secas, de sangue humano, contrastando com o branco amarelado das páginas. Seus olhos faiscaram, um lampejo de dor atravessando sua aura de autoridade. Crianças, Donnie repetia mentalmente. Gestantes, aqueles que o mal via como alimento puro. Donnie moveu-se com agilidade de combate, mas com passos lentos e deliberados, quase como uma dança fúnebre pelas ruas desertas. Ele alcançou a escola do vilarejo, um pequeno prédio de tijolos vermelhos com janelas espatifadas. No quadro negro, um desenho infantil de uma casa e um sol sorridente, intocado pela barbárie. Mas no chão, entre cacos de vidro, ele encontrou um livro de contos de fadas, aberto na página de uma lenda sobre lobos. Não era apenas um livro. Havia uma pegada, grande, disforme, um vestígio quase humano, mas inegavelmente animal, impressa na capa. Não era a pegada de um lobo selvagem, era a pegada do monstro que fora um homem. Ele se ajoelhou, seus dedos fortes traçando os contornos da marca. Não havia apenas uma pegada, mas uma série delas, seguindo um rastro invisível para além dos limites do vilarejo, em direção ao coração da serra. A maldição não era aleatória, ela era um predador inteligente, ou talvez guiada por uma inteligência ainda mais sinistra. O instinto de Donnie dizia que essa não era uma matilha de lobisomens comuns, movidos apenas pela fome. Havia um propósito, uma rota de caça, quase um ritual por trás dos ataques. A força sobrenatural que possuía
pulsava em suas veias, um aviso de que o próximo confronto seria diferente, mais desafiador. Donnie retornou ao Landau, a cruz de prata no pescoço pulsando com um calor sutil, confirmando que o mal estava perto, mas recuando. Abrindo o porta-malas, ele pegou seu diário de missões, um volume de capa de couro envelhecido. Com sua caneta, ele anotou os detalhes: vilarejo dizimado, ausência de corpos, o padrão das portas arrombadas, a presença de crianças visadas. E o mais importante, a trilha em direção à serra. Ele precisava de mais do que seu punhal sagrado. Precisava de conhecimento. O diário, que continha séculos de lendas e de casos semelhantes, poderia oferecer uma pista sobre por que não havia corpos, o que indicava um tipo específico de lobisomem, talvez um que se alimentava não apenas da carne, mas da própria essência. Ao folhear as páginas amareladas, seus olhos verdes encontraram uma entrada: a colheita silenciosa. A descrição falava de criaturas que, em noites de lua cheia particularmente sangrentas, levavam suas vítimas para covis secretos, transformando-as em novos membros da matilha ou em algo pior. Uma transformação forçada, uma disseminação consciente da maldição. Isso significava que os inocentes raptados estavam vivos, mas não inteiros. A lembrança de Lídia, de sua própria dor, revirou seu estômago. O brilho em seus olhos se tornou mais intenso, quase feroz. Ele não estava caçando bestas. Estava caçando um câncer espiritual que se espalhava. O vilarejo não era o fim, mas o ponto de partida. A serra à sua frente, antes um manto de verde, agora parecia um monstro adormecido, com segredos antigos e famintos. Donnie Weber fechou o diário com um estalo seco, o som ecoando no silêncio do vilarejo. Era hora de se aprofundar nas sombras, de enfrentar a escuridão que se aninhava nas montanhas, sabendo que ali, em algum lugar, as vítimas eram mantidas e que a próxima lua cheia traria consigo um novo tipo de horror. Ele ligou o motor do Landau, o ronco potente ecoando como um rugido desafiador. A caçada havia começado de verdade e ele estava pronto para mergulhar no coração da fera. O Landau roncou, não um som de motor, mas um presságio metálico que fustigava o ar denso da noite. Donnie enfiou a marcha, e o gigante preto deslizou para a estrada de terra que serpenteava para o interior da serra, como uma cobra escura e faminta. As árvores, antes uma massa indistinta, agora se erguiam como sentinelas esqueléticas, seus galhos retorcidos parecendo garras contra a lua minguante. Cada quilômetro mergulhava Donnie mais fundo em um silêncio primevo, um vazio que só era preenchido pelo som abafado do motor e pela pulsação acelerada de seu próprio sangue. Os olhos verdes de Donnie, faróis em meio à escuridão, varriam a paisagem buscando sinais, anomalias, qualquer perturbação no véu da realidade. Ele sentia a serra, sentia sua respiração fria, o cheiro de terra molhada e um fundo, quase imperceptível, aroma de putrefação que não vinha do solo, mas de algo mais sinistro, mais vivo. A cruz de prata em seu pescoço aqueceu novamente, um calor sutil, mas inconfundível, que se intensificou quando o Landau passou por um riacho de águas turvas. Donnie freou bruscamente, o carro derrapando levemente na lama. Ele saiu, seus passos firmes no chão lamacento. A luz da lua, fraca, mal conseguia penetrar a copa espessa das árvores. Seus olhos brilharam, não apenas refletindo a pouca luz, mas emanando-a, revelando o que a visão comum não alcançaria. Ali, às margens do riacho, não havia sangue ou corpos, mas uma estranha neblina esverdeada que se erguia do leito, densa e nauseante. Não era vapor d'água, era uma emanação. Donnie reconheceu a assinatura do medo, do desespero, uma condensação da essência vital drenada. Os lobisomens não apenas matavam, eles esvaziavam. E o riacho parecia ser a rota de descarte daquela energia sombria, um canal para o que sobrava da alma das vítimas. Donnie Weber seguiu o rastro. Não havia pegadas visíveis agora, apenas a trilha etérea daquele vapor esverdeado, uma corrente invisível que flutuava acima do solo e se infiltrava na floresta. Ele desligou o motor do Landau, a quietude caindo sobre a serra como um lençol pesado. O sobretudo de couro negro se fundia com as sombras enquanto ele se movia, ágil e silencioso. O ar ficou mais frio, mais denso. A cada passo,
A sensação de ser observado aumentava, não por olhos físicos, mas por presenças espectrais que vibravam nas árvores, no chão, no próprio vento. Sua resistência espiritual se manifestava, repelindo essas interferências, mas ele sabia que estava adentrando o domínio do inimigo. O caminho se abriu para uma clareira inesperada, onde as árvores pareciam ter sido arrancadas pela raiz, deixando um círculo de terra batida e rochas musgosas. No centro, uma estrutura de pedra antiga e esquecida, que parecia mais uma formação natural do que uma construção humana, mas suas linhas tortas sugeriam uma intervenção ancestral, uma força que moldara a rocha para um propósito sombrio. Era um monólito, um altar bruto, e sobre ele, Donnie viu as manchas escuras, velhas e recentes, de sangue. A neblina esverdeada que ele rastreava culminava ali, girando em espiral para dentro das fendas do monólito, como se a pedra estivesse absorvendo aquela energia nefasta. Seus olhos ardiam com a visão. Aquilo era um ponto de sacrifício, um lugar onde a colheita era processada. Atrás do monólito, uma caverna. Não uma abertura natural, mas uma fenda irregular, como uma boca faminta que se abria na face da rocha. De dentro, vinha um som. Não um uivo, não um rugido, mas um gemido contínuo, baixo, quase subhumano, que feria a alma. Era o lamento dos que estavam sendo transformados, dos que ainda se apegavam à humanidade enquanto ela escorria por entre seus dedos. A lembrança de Lídia, dos seus próprios olhos brilhando sob o brilho da lua quando a maldição se manifestou, cortou Donnie mais fundo do que qualquer lâmina. Aquele gemido era o som da esperança morrendo, o som do inferno particular que ele havia vivenciado. Ele não podia permitir que mais ninguém sofresse aquilo. Donnie agarrou o punhal sagrado, a lâmina polida reluzindo na penumbra. Seus músculos se tensionaram, sua força sobrenatural pulsando em cada fibra. Ele não era apenas um caçador, era um libertador. A agilidade de combate, um borrão no escuro, o levou para a entrada da caverna. O ar lá dentro era espesso com cheiro de carne, sangue e um odor metálico que Donnie reconheceu como o hálito do puro mal. Seus olhos verdes faiscaram como brasas, iluminando o interior da caverna, revelando a cena grotesca. Não havia um, mas 3 lobisomens, gigantes, peludos, com garras afiadas e olhos vermelhos famintos. Mas não era para ele que uivavam. Eles cercavam um grupo de figuras encolhidas no chão, presas por correntes de ferro enferrujado que pareciam brotar da própria rocha. Eram pessoas, homens e mulheres do vilarejo, seus olhos arregalados de terror, alguns já com a pele esbranquiçada e veias escuras saltando, como se a maldição já estivesse correndo em suas veias. Uma mulher, grávida, chorava em silêncio, sua mão protetora sobre o ventre. Ali estava a colheita, mantida viva, não para alimento imediato, mas para uma transformação em massa, um batismo de sangue e escuridão para a próxima lua cheia. Os lobisomens, 3 brutais feras folclóricas, não falavam, mas seus rosnados eram uma promessa de dor. Eles eram os guardiões, os pastores desse rebanho maldito. Donnie avançou, um espectro de justiça em meio à escuridão. Sua presença iluminada fez com que os lobisomens hesitassem por um instante. Um rosnado primordial escapando de suas gargantas, mas a fome e a obediência a um instinto mais profundo os impeliram ao ataque. O primeiro saltou, um vulto de pelos e garras, mas Donnie já estava em movimento. Ele não usou força bruta contra o ataque, mas sim a agilidade de combate, desviando-se com a rapidez de um raio, o punhal sagrado traçando um arco letal no ar. A lâmina mergulhou na carne espessa do peito da criatura, um grito estrangulado de dor bestial. O lobisomem cambaleou, o brilho em seus olhos vermelhos diminuindo, a maldição enfraquecendo sob o toque do aço consagrado. Donnie, com um giro preciso, arremessou a criatura contra a parede da caverna, a pedra estalando sob o impacto. Os outros 2 lobisomens rugiram em uníssono, um coro de fúria selvagem. Eles atacaram juntos, uma avalanche de músculos e garras. Donnie se postou diante das vítimas, como uma muralha viva. Seus olhos verdes brilhavam com intensidade total, a luz sagrada emanando dele como um farol no inferno. A cruz em seu peito pulsava com uma força visível, e os lobisomens recuaram um passo, seus rosnados transformando-se em gemidos de desconforto.
Ele os estava queimando com sua fé, com sua autoridade espiritual. Mas a fome era grande e a maldição profunda. Eles voltaram a avançar, um deles tentando flanquear Donnie, mirando as vítimas. Vocês não terão mais ninguém. A voz de Donnie, grave e calma, mas carregada com a força de 1000 trovões, ecoou pela caverna. Não era um grito, era uma declaração. Era uma arma. Os lobisomens congelaram, suas formas bestiais tremendo sob o impacto daquela autoridade divina. Donnie ergueu o punhal, a lâmina apontada para o teto da caverna, e seus lábios se moveram em uma oração silenciosa. Uma luz branca e pura explodiu da cruz em seu peito, inundando a caverna, forçando os lobisomens a recuar, a se contorcerem como vermes expostos ao sol. A energia esverdeada que antes pairava se desfez, e as correntes que prendiam as vítimas começaram a estalar, enferrujando-se e quebrando sob o fluxo da luz sagrada. Donnie Weber estava ali, no coração da fera, e o confronto apenas começara. A luz de Donnie Weber não era apenas um brilho, era um solvente para a escuridão, uma maré que lavava o mal. Os lobisomens encolhidos guinchavam como cães feridos, suas peles negras fumegando onde a luz os tocava, uma repulsa física e espiritual ao que Donnie representava. Eram feras, mas mesmo a bestialidade mais profunda reconhecia a autoridade que emanava dele. O primeiro, já ferido, tentou se levantar, um rugido fraco em sua garganta, mas a lâmina consagrada já havia feito seu trabalho, corroendo a maldição de dentro para fora. Donnie, sem perder tempo, girou sobre si mesmo, o punhal em sua mão parecendo uma extensão do seu próprio propósito. Com um movimento fluido, mas devastador, ele cravou a arma no peito do segundo lobisomem, diretamente no coração da besta. Não houve grito, apenas um gemido gutural enquanto a criatura se desfazia, sua forma lupina dissolvendo-se em uma nuvem de vapor escuro e cinzas, deixando para trás apenas o odor acre de enxofre. O último lobisomem, vendo seus irmãos caírem, esqueceu a fome, a obediência e o próprio instinto de ataque. O terror primordial tomou conta de seus olhos vermelhos. Ele se virou, tentando fugir para as profundezas da caverna, mas Donnie já estava em seu encalço. Não corria, mas movia-se com uma agilidade que desafiava a gravidade, seus passos firmes e silenciosos sobre o chão úmido da caverna. Com um salto, Donnie o interceptou. A fera urrou em desespero, suas garras tentando rasgar o sobretudo de couro, mas a resistência espiritual de Donnie era absoluta. Ele segurou o monstro pelos ombros largos, imobilizando-o, seus olhos verdes fixos nos olhos selvagens da criatura. Não havia raiva em seu olhar, apenas a fria determinação de quem cumpre uma sentença. Descanse em paz, murmurou Donnie, sua voz um bálsamo e uma lâmina. O punhal, ainda quente da batalha, encontrou seu alvo final. A criatura se debateu por um instante, a vida e a maldição esvaindo-se dela em um último tremor convulso, e então também se desfez em pó e fumaça, deixando a caverna em um silêncio pesado e o cheiro metálico do mal dissipando-se no ar. O confronto havia terminado, mas a batalha estava longe de acabar. Donnie virou-se para as vítimas. As correntes haviam se partido, mas os homens e mulheres estavam prostrados, tremendo, alguns em estado de choque, outros com a pele pálida e os olhos vazios, como se a escuridão já tivesse plantado sementes em seus corações. A mulher grávida gemia baixinho, seu corpo curvado sobre o ventre, os olhos marejados de medo e exaustão. Donnie se aproximou dela primeiro, sua presença iluminada acalmando-a de imediato. Ele se ajoelhou, o sobretudo negro roçando a rocha fria, e suavemente colocou as mãos sobre o ventre protuberante dela. A cruz em seu peito brilhou com intensidade, um calor reconfortante fluindo de suas palmas para a mulher. Os gemidos cessaram, a palidez deu lugar a uma cor rosada e uma respiração profunda e tranquila. A cura imediata não era apenas física, era um bálsamo para a alma, expulsando a semente da maldição antes que pudesse enraizar. Ele fez o mesmo com cada uma das outras vítimas, impondo as mãos, seus olhos verdes emitindo uma luz suave, quase terna. Alguns choraram de alívio. Outros simplesmente desmaiaram em um sono profundo e reparador, libertos do terror que os havia aprisionado. A energia esverdeada que Donnie havia percebido antes, a semente da corrupção da qual Lídia falara, recuou daquelas almas
incapaz de resistir à pureza da sua fé. Mas a experiência, as horas de terror, a proximidade com a transformação iminente deixariam marcas que nem mesmo Donnie poderia apagar por completo. A memória, essa sim, seria uma corrente inquebrável. Após garantir que todos estavam seguros e em processo de recuperação, Donnie inspecionou a caverna. Seus olhos, ainda brilhando, varreram as paredes e o chão. Havia algo mais aqui, algo que os lobisomens não podiam criar sozinhos. A caverna não era um covil natural, mas parecia ter sido adaptada, com símbolos rústicos entalhados nas rochas, formas espirais e cruzes invertidas que Donnie reconheceu como rituais de consagração à escuridão. Não eram apenas feras, eram ferramentas, pastoreadas por uma inteligência maligna. Em um canto mais afastado, coberto por um monte de pedras soltas, Donnie notou um brilho sutil. Ele removeu as pedras, revelando um pequeno nicho oculto. Ali, embrulhado em um pano de seda sujo, estava um objeto peculiar. Um medalhão antigo de prata, corroído pelo tempo, mas ainda exibindo uma gravação. Não era uma gravação comum. Era o símbolo de uma coruja de olhos esmeralda, aninhada em um pentagrama. Donnie tocou o medalhão, e um arrepio gélido correu por sua espinha, um contraste com o calor de sua cruz. A presença maligna era palpável, mas diferente da brutalidade dos lobisomens. Mais calculista, mais antiga. Lembranças distantes, fragmentos de antigos grimórios que seu pai, antes de sua morte, colecionava em segredo, vieram à mente de Donnie. A coruja de olhos esmeralda, um culto esquecido, há muito tempo acreditado como extinto. Os observadores da Lua Negra, um grupo que buscava não apenas invocar, mas controlar a maldição, usando-a como um meio para um fim mais sinistro. A corrupção em massa, a criação de exércitos de feras para destruir a humanidade. Eles não caçavam por fome, mas por obediência, e a colheita de inocentes na caverna era a prova. Não era uma dispersão aleatória da maldição, era orquestrada. O uivo distante do episódio anterior agora fazia sentido. Não era um lobisomem solitário, mas um chamado, um aviso. Alguém estava por trás disso, controlando os fios, espalhando a semente da corrupção com um propósito. A guerra que Donnie pressentia era ainda maior, mais profunda e mais complexa do que a simples caça às feras amaldiçoadas. Ele não estava apenas combatendo monstros, estava enfrentando uma sociedade secreta, um culto maligno que usava a maldição como arma. Donnie apertou o medalhão em sua mão, a prata queimando sua palma. Não era o fim, era o começo de algo muito pior. Ele havia prometido a Lydia que nenhum lar sofreria como o seu, mas agora sabia que a ameaça era global, um veneno que escorria pelas veias do mundo. Os observadores da Lua Negra estavam de volta, e ele, Donnie Weber, era o único que poderia impedi-los. Ele precisava encontrar a origem, o líder, o coração desse mal que transformava homens em bestas e inocentes em sementes de escuridão. O caminho que se abria diante dele não levava apenas de vila em vila, mas para as sombras mais profundas de um culto milenar. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seu like e seu comentário sobre o que achou do vídeo. Nos vemos no próximo episódio de A Maldição da Lua Cheia.